E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só essa bagunça aqui, né, para gravar essa aula, mas espero que valha muito a pena. Então, sem mais delongas, bora estudar! Então pessoal, eu decidi fazer esta aula gravada, né, embora no meu planejamento ela fosse ao vivo, por questões técnicas, né? Eu estava sem poder transmitir essa tela aqui, que é o meu quadro branco, o famoso quadro branco, e não estava dando para transmitir ele ao vivo. Então resolvi, com uma linguagem mais direta, mais objetiva, mais fácil de entender, fazer essa explicação gravada, né? O áudio também fica muito perfeito. Quando eu coloco também no YouTube, fica muito legal para quem tem internet mais lenta. É assim mesmo, né? A minha, por exemplo, é lentíssima. Então, pessoal, na aula passada a gente viu sobre nivelamento geométrico, certo? Agora a gente vai fazer uma continuação desse nivelamento geométrico, onde a gente vai explicar a verificação do cálculo e também o cálculo de erro de fechamento vertical, que, como vocês sabem, né, vocês já tiveram tantas cadeiras de topografia, vocês sabem que a topografia ela é sujeita a erros. E do nivelamento geométrico não vai ser diferente. Na aula passada a gente viu as seguintes fórmulas, né? A gente viu que para calcular a altura do instrumento, ou seja, a altura lá da linha divisada do nível, eu vou precisar da cota, onde eu estou fazendo, o ponto que eu estou fazendo a visada, mais a leitura de ré, correto? E também, para descobrir uma cota nova, onde eu estou realizando a minha leitura de vante, eu vou precisar da minha altura do instrumento, que eu calculei nesta fórmula, menos a minha leitura de vante. Então, aqui eu vou precisar calcular a cota com essa fórmula aí, certo? Então, digamos, só revisando da aula passada, eu tenho aqui um terreno todo sinuoso e eu tenho aqui um ponto, certo? Esse ponto aqui, ele é minha RN. RN significa referência de nível. Essa RN ela tem uma cota conhecida, né? Vamos supor que a cota aqui é 100 metros de altitude, certo? Então, eu vou vir aqui com o meu nível. Digamos que aqui temos o nosso topógrafo, né? Tá aqui fazendo a visada com o aparelho, muito bem desenhado, por sinal. E ele vai fazer uma leitura aqui, ó. Imaginem essa reta aqui, pessoal, ela é nivelada, certo? Na horizontal. E bem aqui teremos um auxiliar. Este auxiliar vai segurar a mira, certo? E essa leitura aqui é que é a chamada leitura de ré. Então, se eu tenho a cota desse ponto e tenho essa leitura de ré, que é daqui até a altura do instrumento, é daqui onde sai essa fórmula, certo? Então, cota, que aqui no nosso exemplo é 100, mais, digamos que aqui deu 1,50. 500, pronto. Então, a nossa altura do instrumento aqui será cota, que é 100, mais leitura de ré, que é 1,500, certo? Então, teremos aqui uma altura do instrumento, né? Aí vai ser igual a 101,5. Parece até sintonização da Rádio Tempo, né? Então, pessoal, com essa altura conhecida, o nosso topógrafo, o nosso nivelador, ele vai girar o aparelho. Agora ele vai aqui para o outro ladinho, vai fazer a seguinte visada nesse outro ponto aqui, ó. Aqui temos uma nova mira e aqui temos, digamos que, outro
auxiliar. Quando ele faz essa nova leitura aqui, ó, essa leitura aqui a gente vai chamar de leitura de Vant. LV, vou chamar aqui. Então, essa leitura de Vant aqui, essa altura aqui, ó. Vamos dizer que aqui deu 1,4 centos. E eu quero descobrir a cota desse ponto. O que é que eu vou fazer? Vou pegar essa fórmula aqui. A altura do instrumento aqui, eu acabei de calcular, tinha dado 101,5, certo? E a Vant aqui deu 1,4. Então, a cota será igual à altura do instrumento, que é 101,5 menos 1,4. E a cota vai ser igual a, vou pegar aqui minha calculadora, ligar, 101,5 menos 1,4. Pronto. A cota aqui deu 100,1. Então, pessoal, esse aqui é basicamente o nivelamento geométrico. Esse é somente um lance, certo? E a gente sabe que um nivelamento geométrico, ele é de vários lances, certo? Ele pode ser um lance simples, como a gente fez aqui, certo? Uma visada ré, uma visada vante, e calculei a cota que eu queria. E temos o nivelamento composto, que foi visto na aula passada, naquele exemplo. Vocês viram que o nivelador daquele exemplo fez várias mudanças no posicionamento do aparelho, ou seja, ele mudou de lugar várias vezes para fazer rés e fazer vantes. Então, pessoal, agora deixa eu apagar aqui o nosso quadro. Entendido como é que funciona o nivelamento geométrico, a gente vai para a verificação dos cálculos, certo? A verificação dos cálculos, Isso aqui não é para dizer se o nivelamento está preciso ou não, pessoal. A câmera está tendo problema aí para focar. Pronto, focou. Isso aqui não é para dizer se o levantamento está preciso ou não. Isso aqui é para dizer se você calculou tudo certo. Então, como é que eu sei se eu calculei tudo certo? Bom, eu vou pegar a cota final, vai ser igual a cota inicial mais o somatório de todas as rés menos o somatório de todas as vantes. Pronto. Eu vou pegar a minha caderneta, tudo que foi ré eu vou somar, vou pegar tudo que foi vante e vou somar. Então, os valores vão ser inseridos aqui, nessas duas incógnitas. Quando eu colocar aqui, cota final vai ser igual a cota inicial mais somatório das rés menos somatório das vantes, então esse resultado terá que ser igual a esse. Então, a igualdade dessa equação, ela terá que ser mantida, certo? Eu vou colocar minha cota final aqui, a minha inicial, somatório das rés, somatório das vantes, e esse resultado aqui tem que ser igual à cota final, certo? Então, quando isso aí der certo, é sinal que você não errou nada nos seus cálculos. Se não deu certo, ou seja, se o valor aqui deu diferente, a igualdade não foi mantida, significa dizer que você calculou alguma coisa errada. Então, você pega a sua calculadora de novo e vai lá e refaz todos os cálculos, beleza? Mas o ponto X da nossa aula não é isso aí, pessoal. O ponto X dessa aula de hoje é cálculo do erro de fechamento
vertical. É isso aqui que a gente tem que se atentar na nossa aula de hoje. Como eu disse para vocês, os levantamentos na topografia estão sujeitos a erros, né? E no nivelamento geométrico, que é um dos nivelamentos, não é um dos nivelamentos, ele é o nivelamento mais preciso que a gente tem. Ele também está passível de erros, certo? E o erro aqui, pessoal, é muito fácil da gente perceber, certo? O que é que a gente vai ter que fazer? Bom, a gente vai fazer um contranivelamento, certo? Na aula passada, a gente fez um nivelamento, certo? Foi aquela simulação de nivelamento, onde a gente partiu do ponto A até chegar no ponto B, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês a tabela lá de contranivelamento. E o que é um contranivelamento, professor? O contranivelamento é o seguinte: depois que eu terminei o meu nivelamento e eu parti do ponto A até chegar no ponto B, eu vou trocar a estação, certo? Eu vou tirar o meu aparelho, né, o meu nível do local onde ele estava instalado quando eu descobri a cota de B, vou colocar em um novo local e vou fazer uma ré aonde? No ponto B, certo? Então eu vou partir, é um nivelamento onde eu vou começar partindo fazendo uma ré na cota de B que eu acabei de descobrir a cota, não é? E partindo do final desse nivelamento, eu começo o meu contranivelamento. Então eu vou fazendo um novo nivelamento até chegar no início, que é no ponto A, certo? No nosso exemplo é o ponto A. Então esse é o contranivelamento. Se eu partir do meu ponto A, de uma cota lá no nivelamento, cheguei no ponto B, descobri a cota B, certo? E aí eu faço um contranivelamento do ponto B para chegar no ponto A de volta. Não é para eu achar a mesma cota, certo? O certo seria esse. Chegar lá, quando eu voltasse no ponto A, aí eu tinha uma cota. Mas nem sempre isso é possível, devido ao que? Os erros que são suscetíveis. Então, pessoal, como é que eu faço, depois que eu fiz o contranivelamento, digamos que deu aí uma diferença de 3 milímetros. E aí, professor? Bom, deu essa diferença de 3 milímetros, então a gente vai fazer, né, a verificação do erro. E como é que eu faço a verificação do erro? Bom, o erro, deixa eu apagar só isso aqui. O erro, ele é igual à cota inicial menos a cota final. Não importa sinal, né? Não importa se a cota final é maior ou menor do que a cota inicial, né? Se dá negativo ou se dá positivo. O erro, ele existe, certo? Então, isso aqui é o erro cometido. Isso aqui é a cota inicial. E isso aqui é a cota final. É importante, pessoal, que vocês entendam bem o cálculo do erro de fechamento vertical, porque eu vou passar um trabalho avaliativo valendo 50 pontos para vocês. Aí vocês vão me dizer assim: ah, professor, 50 pontos, bicho? Não, é porque nosso semestre ele vai ser com base em sistema de pontos. Então eu vou somar os pontos, e depois vou calcular a nota de vocês de acordo com esses pontos, certo? Então é importante que todos entreguem os trabalhos, principalmente entrega em dias, não é para entregar atrasado, certo? Então, sabendo a fórmula do erro, vamos fazer aqui um exemplo. Pronto. Então, vamos supor que eu fiz um levantamento, certo? Um nivelamento geométrico e deu aí
um erro, certo? Eu parti de uma cota inicial. Essa cota inicial, ela é de 10 metros. E quando eu fiz o contranivelamento, essa cota, a mesma cota, certo? Só tem que ser o mesmo ponto. Nesse mesmo ponto, eu tive uma cota aí de 10,004 metros. Então, qual foi o erro aí? Bom, o erro ele é calculado com cota inicial, 10, menos a cota final, que é 10,004. Não precisa nem de calculadora, né? O resultado aqui deu 0,004 metros, ou seja, 4 milímetros de erro. Então eu tive aí um erro de 4 milímetros, certo? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre a tolerância altimétrica. Então, não basta só a gente descobrir o erro que foi cometido. A gente também deve saber se esse erro que foi cometido, ele é aceito ou não, não é? Então, vamos agora apagar o nosso quadro branco. Pronto, enquadrado. E vamos agora falar sobre isso, sobre a tolerância altimétrica. Então, se eu descobrir essa tolerância, o meu erro, certo? Eu já descobri esse erro. Então, vamos agora à tolerância altimétrica igual a N vezes K elevado a 1/2, certo? É como se fosse um N vezes a raiz quadrada de K. Então, N é o quê? N é a precisão do aparelho em milímetros. Precisão do aparelho em milímetros. E K é a distância de ida e volta, certo? Distância de ida e volta. Então, somando aí o nosso nivelamento e o nosso contranivelamento. É a distância dos dois, certo? Então, eu tendo o meu erro cometido, eu vou saber se esse erro está dentro da tolerância ou não. Então, independente aqui do resultado que der, aí a gente vai saber se o nosso erro está dentro ou não da nossa tolerância. Temos ainda, pessoal, depois que a gente descobre que o erro, vê que ele está dentro da tolerância e que eu posso realmente utilizar aquele meu levantamento para o fim que se precisa fazer, então vamos partir para a correção das nossas medidas, né? Então vamos pegar aqui o exemplo da nossa... Fazer aqui o seguinte. Minha câmera tinha desligado e eu não tinha percebido, certo, pessoal? Vamos pegar aqui o exemplo lá do nosso erro, que tinha dado 4 milímetros, né, de erro. Vamos pegar aquele exemplo e vamos tratar agora das correções. Vamos supor também que naquele nosso levantamento a gente teve um número aí de estações, certo? A gente sabe que estações são as trocas, né, de aparelho. Então, toda vez que a gente sabe na tabela que fez uma troca de estação, quando a gente realiza uma ré para saber a nossa nova altura do instrumento. Então, a gente sabe que o número de rés é o número de estações, certo? E vamos supor aqui, nesse nosso exemplo, que tivemos o número de estações igual a 4. Então, tivemos 4 estações. Então, quando esse número aqui deu 4 milímetros,
num levantamento de 4 estações, significa dizer que eu errei uma média aí de 1 milímetro por estação. Só, pessoal, que quando eu descubro esse erro aqui, para fazer a correção desse erro, não é pegar, dividir os 4 e somar lá no resultado, não. Por quê? Porque esse erro é cumulativo. Se eu fiz uma ré, certo? Eu vou fazer aqui até o desenhozinho de novo. Eu tenho um ponto, fiz uma ré, aqui é a estação 1, certo? Fiz uma ré, depois eu fiz uma vante, certo? Depois mudei aqui para o 2, botei de novo meu aparelho aqui, fiz uma ré, depois fiz uma vante, até chegar nesse ponto aqui. Depois mudei aqui para o 3, fiz uma ré, depois fiz uma vante. E depois mudei aqui para a estação 4, fiz uma ré, depois fiz uma vante, até chegar, saindo do ponto A, até chegar no ponto B, certo? Então, significa aqui que o erro é cumulativo, porque se eu errei 1 milímetro nessa visada aqui, ó, de ré, e errei outro milímetro aqui, então significa aqui que eu já errei 1 milímetro na primeira estação e errei já, pessoal, 2 milímetros aqui, ó, na terceira estação. Então, o fator de correção que eu vou usar nessa medida do cálculo dessa cota aqui, ó, não vai ser só 1 milímetro, vai ser 2. E assim por diante, certo? Aqui nessa estação já estaria, hipoteticamente, cometendo 3 milímetros de erro. E aqui na quarta, 4 milímetros de erro para calcular essa cota. Então, essa cota aqui, essa cota 1, ela vai ser corrigida em 1 milímetro. Essa cota aqui, vai ser cota 2, vai ser corrigida em 2 milímetros. Essa cota 3 vai ser corrigida em 3 milímetros. E essa cota 4 em 4 milímetros, que é o ponto B. E às vezes, pessoal, em certos levantamentos, a gente não faz um levantamento tão linear assim. Às vezes, quando eu, por exemplo, eu chego aqui no ponto 2 e faço, por exemplo, preciso encontrar 1 ou 2 ou 3 cotas intermediárias, sendo que eu estou na mesma estação. Então, essas cotas, todas as cotas que eu tentei de calcular, que eu fiz a leitura de vante, vão ser calculadas em 2 milímetros. Certo? E quando eu passar para a cota 3, fizer uma ré em uma dessas que foi feito vante quando eu estava na 2, eu já vou cometer um erro de 3 milímetros e aqui eu já vou fazer uma correção de 3 milímetros. Então, pessoal, vocês assistindo aqui essa aula, podem surgir muitas dúvidas, certo? Então, na próxima terça-feira, na próxima aula, a gente vai fazer uma aula ao vivo, onde a gente vai tirar as eventuais dúvidas e eu já vou disponibilizar para vocês o exercício avaliativo, que vai valer 50 pontos, certo? Então, pegando aqui este exemplo aqui, como a gente sabe aí que é proporcional, né, a cada estação vai aumentando o erro, então significa que correção da estação 1, certo? Então, vou botar à direita assim, ó, estação 1. Pronto. Então, para as cotas obtidas, quando eu estava lá na primeira estação, eu vou pegar a correção, ela vai ser igual a 1 vezes 4 vezes E. É como se eu fizesse assim, erro dividido por 4, certo? Quando eu estiver na estação 2, sim, o erro lá foi de 4 milímetros, né? 0,004. Então, temos aqui uma correção de 0,001 milímetro, como eu falei lá na primeira estação. Agora, na estação 2, correção vai ser igual
a 2 vezes 4 vezes o erro, que o erro foi de 0,004, onde a nossa correção aqui agora, pessoal, vai ser 0,002. Não é isso? Ó, 2 dividido por 4 vezes 0,004. Pronto, deu aí 0,002, né? Deu aí elevado a menos 0,3, né? Deu em forma de potência. Mas é isso aí mesmo. Temos ainda... Ver se eu consigo fazer a divisão aqui, né? Porque o quadro é pequenininho. Então, na estação 3, temos aí a correção igual a 3 dividido por 4 vezes o erro, que foi 0,004. Então, 0,004 vezes 3 dividido por 4 deu 0,0, correção igual a 0,003 milímetros. E na estação 4, temos aí a correção igual a 4 dividido por 4 vezes 0,004. A gente sabe que 4 dividido por 4 é 1. Então, o resultado aí da correção é 0,004 milímetros. Metros, né? Então, pessoal, é basicamente isso aí, certo? Então, eu vou pegar a correção, certo? A cota corrigida, a gente vai aplicar da seguinte forma. Cota corrigida ela vai ser, vou botar aqui, ó, cota corrigida, vai ser igual a cota, já com o erro, ela está errada, mais aquela correção que a gente calculou naquelas estações. Então, vai ser dessa forma aí. Agora, pessoal, a gente vai partir para um exemplo. Esse exemplo eu vou fazer para vocês no Excel. Eu creio que vai ser mais fácil para a gente entender, certo? Utilizando as cotas, utilizando as células, as fórmulas e tudo. Vai ser bem mais fácil para a gente entender. Então, vamos lá para o nosso ambiente no Excel. Então, pessoal, aqui no nosso nivelamento, né, como vocês podem ver aí na tela de vocês, esse é o nivelamento que a gente fez na aula passada, certo? Onde a gente saiu do ponto A, com essa cota aqui de 435,323, e chegamos no ponto B, que é 433,660. Daqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês um contranivelamento que foi feito, certo? A tabela aqui já está preenchida, a tabela de contranivelamento. Ó, contranivelamento. E essa tabela aí, tivemos ainda mais a inserção de mais pontos auxiliares, certo? Onde a gente teve mais estações. Para não confundir aqui a gente, eu vou colocar aqui como estação 7, certo? 8 e 9. Pronto. Tivemos 9 estações, onde a gente partiu, ó, na 7ª estação a gente fez uma ré em B, certo? Porque B era o ponto aí de interesse nosso, que a gente descobriu na aula passada a cota dele. Então, fizemos um contranivelamento partindo dele, de B, até chegar no ponto A novamente, pessoal. E aqui, ó, a gente descobriu o quê? Que a cota de A deu 435,314. Eu coloquei até em vermelho para evidenciar melhor aí para vocês, certo? Olha isso. A cota de A deu diferente. Certo? A cota que a gente partiu lá no nosso nivelamento deu 435,323. Já era uma cota que foi dada na questão.
E aqui na volta deu isso aqui, ó, 435,314. Então deu um pequeno erro aí. A gente viu que a fórmula eu vou colocar até aqui para vocês, deixa eu mesclar aqui essas duas para colocar a fórmula. A gente viu que o erro, ele é igual à cota inicial menos a cota final, não é isso? Então, nessa fórmula aqui, colocar E vou colocar só a letrinha E igual, certo? Para ficar fácil aí de vocês verem. Pronto. Então, esse erro vai ser igual. E nessa fórmula aqui eu vou colocar a cota inicial, que está aqui nessa célula F4, certo? É 435,323, menos a cota final, certo? A cota final aqui é essa. Então, vou selecionar. Então, vejam aqui, pessoal, que a fórmula está montada e ele vai me dar o resultado. Ó. Vejam aí que deu um resultado igual a 0,009. Então, pessoal, um erro aí foi cometido de 0,009. Está dentro da tolerância? Vamos ver, certo? Vamos ver aqui se esse erro está dentro da tolerância. Para saber aí se ele está dentro da tolerância, precisamos saber o seguinte: qual é a precisão do aparelho em milímetros e também qual foi a distância de ida e volta utilizada, não é isso? Então precisamos saber dessas duas informações para podermos partir para saber, né, a nossa tolerância. Então, primeiramente, a precisão do aparelho. A gente sabe, deixa eu mesclar aqui, que a fórmula é tolerância angular, ela é igual a N vezes K elevado aí a 1 sobre 2. Eu estou aqui vendo como é que eu coloco, pessoal, isso aqui nessa célula, 1 sobre 2. Deixa eu dar uma pausa aqui e vou colocar. Quase que eu não acho, mas achei. Então, essa aqui é a fórmula da tolerância angular, pessoal. Então, vamos supor aqui que a nossa precisão do aparelho ela seja igual a 20 milímetros e aqui a nossa distância seja de meio quilômetro, vamos supor. Então vou colocar aqui 0,5 porque na fórmula tem que ser em quilômetros, certo? Então a nossa fórmula vai ser o seguinte, vou colocar aqui, a tolerância angular vai ser igual, eu vou pegar aqui, vou tirar esses milímetros aqui para ficar melhor de calcular, certo? A gente sabe que é milímetro, certo? E aqui a gente sabe que é quilômetro, certo? Então a nossa tolerância aqui vai ser 20 vezes a raiz, não sei se aqui faz raiz, pronto, raiz. Para ficar melhor aqui eu vou colocar em parênteses. É bem difícil trabalhar no Excel, mas vocês vão trabalhar no caderno, vai ser mais fácil, né? Então, raiz fechou aqui a fórmula igual. Pronto. Deu uma tolerância aqui de 14 milímetros. Então, como o nosso erro aqui foi de 9 milímetros, certo? Nosso erro foi 9 milímetros e a gente poderia errar até 14 milímetros, então significa dizer que o nosso levantamento está dentro
dos parâmetros, né? Está dentro do erro. Sendo assim, o que é que a gente vai fazer? Vai calcular aqui, vai distribuir o erro entre as estações, certo? Então, bora lá. A gente viu aqui que a gente tem quantas estações, né? A gente fez uma ré em A, ou seja, estava estacionado aqui no AUX01, fez uma ré no AUX01 estacionado em AUX02. Então, vamos contar aqui o número de rés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, temos, olha aí, 9 estações para dividirmos um erro de 9 milímetros. Então, dá praticamente aí o quê? Um erro de 1 milímetro para cada estação. Não é isso? E como você vê aqui, ó, a gente partiu da cota 435,323 e chegou em 435,314. A gente precisa fazer o quê? Um aumento, né, aqui nas leituras de Ré para aumentar aqui o valor de 435,314. Eu vou abrir logo aqui uma coluna, inserir, e essa coluna aqui eu vou chamar de correção. Vou botar aqui o nome. Correção. Vou até aumentar um pouquinho mais porque não coube o nome. Pronto. E essa correção vai ser o seguinte. Na estação 1, eu vou até colocar aqui, vou voltar lá para o quadro branco para explicar melhor para vocês, certo? Como é que vai ser, ou não, né? Eu acho que aqui mesmo dá para a gente entender. Vou colocar a fórmula aqui, certo? Por exemplo, a correção. A gente sabe que a correção é 1, vou botar aqui igual a 1 dividido por 9 vezes o erro, que foi de 9, né? 0,009, não é isso? Igual, pronto, deu aqui 0,01. Vou colocar aqui também inserir, pronto, cota corrigida, certo? Cota corrigida. Vou quebrar o texto, pronto, ficou melhor. Pronto. Então, a cota corrigida ela vai ser igual a esse valor mais a correção. Pronto. E essa aqui é a nova cota, certo? A gente sabe que o erro aqui é para mais, né? Que aqui é positivo, porque aqui está menor do que aqui. Então, quanto mais a gente vai aumentando as correções, aí mais vai aumentando o valor da cota, certo? Então, quando eu chegar aqui na minha estação 2, certo? Eu fiz uma ré, descobri a altura do instrumento e agora eu vou fazendo avante, eu vou calcular essa cota aqui. Então, a correção aqui já é na segunda estação. Então, a correção vai ser igual. Qual é a estação? É 2. Dividido por... Qual foi o erro? Foi 9. Não, perdão, pessoal. Qual foi a estação? Aqui é a estação 2. Vou botar aqui. Estação 2. Qual é o número de estações? Aí sim, é 9. E qual foi o erro? Multiplicado aí por 0,009. Então, vejo aqui que já deu um valor igual a 0,002. Na cota aqui, AUX03, qual é a estação? É 3. O número de estação foi 9. Multiplicado pelo erro, 0,09. E assim por diante.
Qual foi o número de estações? Não, qual é a estação que a gente está? É a 4. Dividido pelo número total, que foi 9. Multiplicado pelo erro, 0,09. Pronto. E assim, pessoal, eu vou puxar aqui a fórmula e ela vai calcular de todas, certo? Essas que deu 0 aqui, eu vou desconsiderar. E aqui eu também vou puxar aqui, ó. É melhor fazer logo, senão vai complicar a cabeça de vocês. Então, igual, qual é a estação que a gente tá? Já é a 5, né? Então, 5 dividido por 9, que é o número total de estações, multiplicado pelo erro. Pronto, agora sim a gente tem uma cota corrigida. Então vejam só, pessoal, que a correção aqui é aumentando 1 milímetro a cada estação, né? E aqui na B temos o seguinte, número da estação, já que já é a estação 6, dividido pelo número total, que são 9 estações, multiplicado pelo erro, que foi 0,009. Pronto. Então, temos aqui uma cota corrigida. A correção é cota mais a correção. Pronto, corrigi essa cota. Então, essa aqui é a verdadeira cota de B. E bem aqui na cota no contranivelamento, certo? Vou colocar aqui correção ainda, continuando, isso. E bem aqui, cota corrigida. Pronto. Então a correção aqui, a gente já tem o ponto B, né? A cota, essa daqui é essa mesma cota. Então, ó, vejam aqui que ela já está errada, certo? Então vamos atualizar, porque a gente descobriu essa daqui. Pronto, atualizei a cota. Mas não é bom a gente fazer isso não. A gente vai atualizar ela aqui, ó. 433,666, porque aqui é a corrigida, certo? Aqui ainda vai ficar as cotinhas que eu descobri no meu cálculo. Então, bem aqui, ó, na correção onde eu vou aplicar, já estamos na nossa estação. Nós estamos aqui na estação 07, né? É a nossa 7ª ré. Então, eu vou fazer o seguinte. 7 dividido por 9, né? Vezes o erro. Pronto, 7 milímetros. Então, a cota aqui corrigida, ela vai ser igual cota calculada mais a correção. Pronto. Já aqui estamos na nossa 8, né? Aqui foi 7, então aqui é a 8. Então, estação 8 igual estação 8 dividido pelo número total de estações multiplicado pelo erro, que foi 0,09, 9 milímetros. Pronto. Então, aqui, pessoal, igual a cota mais correção. E por último, temos aqui a correção vai ser igual a 9 dividido, 9 porque é a nona estação, dividido pelo número total de estações e multiplicado pelo erro, que deu 0,09. Então, pessoal, a correção vai ser igual a cota menos a correção. Na verdade, mais a correção, né? A gente está somando. Pronto. Igual. E como vocês podem ver aqui, ó, 435,323 deu igual à cota inicial. Então, temos aqui que o nosso nivelamento foi corrigido. Então, pessoal, vou deixar marcado aqui para vocês que na próxima aula a gente vai fazer uma
tira dúvidas, certo? Então vamos estar ao vivo fazendo aí o tira dúvidas para vocês e lançando aí a nossa atividade avaliativa. E aí na outra aula que a gente vai começar a ver sobre nivelamento trigonométrico. Então até lá, até mais!